porque são lutadores na obra e são aquele casal de pastores que a gente confia, que a gente coloca o nosso coração com certeza de que são pessoas fiéis ao Senhor, né? A gente tem procurado convidar pessoas a estarem aqui, né, do calibre desse casal de pastores, né? Então, eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Marcelo, está conosco, e a irmã Luciene. O pastor Marcelo, ele tem um recorde, né, aí brasileiro. Ele foi, deixa eu ver se eu consigo falar, o pastor mais novo, o pastor batista mais novo consagrado no Brasil, tá certo? Isso aí, tá vendo? Nós temos um recordista aqui hoje, o pastor mais novo batista que pôde receber a consagração, né? E ele já esteve em nosso retiro de casais, né? Ele esteve conosco uma vez, irmãos lembram, né? E também em outros retiros, com a primeira do aeroporto, e também, né, pregando ali na primeira do aeroporto, várias vezes nós tivemos o prazer de ouvi-lo pregar. E hoje, mais uma vez, em nome de Jesus. Eu vou convidar outro pastor também, pastor Moacir está aí. Pastor Moacir vai estar orando nesse momento, pelo pastor Marcelo e pela irmã Luciene, antes de eu entregar a palavra ao pastor Marcelo. Pastor Moacir, ore pelo pastor Marcelo, pela irmã Luciene. Oremos. Pai querido, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento tremendamente gostoso, quando nós nos reunimos como igreja, como filhos do Senhor, envolvido com a Tua obra. E o privilégio é muito grande, Senhor, nessa noite. Já participamos, aliás, de tantas coisas bonitas, gostosas, cânticos, crianças, irmãos se colocando à disposição do Senhor, através dos dízimos, ofertas, tantas coisas boas. Nós já participamos nessa noite. E agora, Deus, nós temos a grata satisfação de colocar diante do Senhor esse casal de pastores, ó Deus, pastor Marcelo, sua esposa, e o trabalho que eles vêm fazendo ao longo de muitos anos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela informação que eu não tinha, de que ele fora o pastor mais jovem no Brasil a ser consagrado, a ministrar a Tua palavra como pastor batista. Abençoa a vida dele, abençoa a esposa, o ministério dos Teus servos, assim como o ministério do pastor Vitor, desta amada igreja. Fala nos nossos corações, ó Deus. Usa o Teu servo, de uma maneira que possamos sair daqui muito melhor do que quando nós aqui chegamos. Se o Senhor falou, o Senhor há de continuar falando aos nossos corações. É tudo que nós te pedimos, com alegria, com gratidão, com a presença de cada irmão, cada igreja representada, cada visitante que aqui adentrou nessa noite. Fala a esses corações também, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Pastor, obrigado. Posso deixar esse microfone mesmo, Júlio? Pode? Pastor, Deus abençoe. Irmãos, fiquem à vontade no culto, tá? Hoje é dia de alegria, de festa, de culto ao nosso Deus. E não tem problema o pastor Marcelo hoje avançar o horário, porque eu já estava preparado para isso, tá? Então, pastor, fique à vontade, tá? Pregue o tempo que for necessário, não precisa ficar limitado às 9 horas, tá? Pode passar 9h30, 9h40. Fique à vontade. Os irmãos aí que às vezes têm filho pequeno, né? Ah, meu filho está enjoadinho, vou embora. Não vai não, fica, né? Deixa o esposo sentadinho, vai revezando, vai ali fora um pouquinho com a criança, volta de novo, mas não vai embora não, fique até o fim. Eu tenho certeza que a palavra que você vai ouvir nessa noite é muito especial, né? De uma pessoa especial.
inspirada por uma pessoa mais que especial. Amém? Graça e paz, queridos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom estar aqui agora na Igreja Batista no bairro Boa Vista. Eu estive aqui quando ainda era a congregação da primeira Igreja Batista no bairro Aeroporto. E agora, com muita satisfação, poder voltar a este local, a esta construção que foi erigida para o louvor e glória do Senhor, né? Para que a igreja dele se reúna neste lugar. Então é uma satisfação enorme, meu coração está muito jubiloso em ver os feitos do Senhor em vossas vidas e através de vossas vidas. Este bairro não é o mesmo desde que a igreja do Senhor aqui chegou. E este bairro não será o mesmo daqui a 3 ou 4 anos, quando esta igreja estará realmente impactando mais do que já tem impactado este bairro. Este bairro é do Senhor Jesus. E neste bairro há muito povo do Senhor que há de reunir neste lugar. Os irmãos estão preparando um templo, né? E eu já quero dizer, pastor Vitor, não desanimando os irmãos, mas dizendo que o templo é muito pequeno para o povo de Deus que aqui vai se reunir, tá? Vocês vão construir o templo e imediatamente terão que pensar no novo templo, porque eu já percebo, olha, a ação de Deus neste lugar, né? Já fui apresentar minha esposa, apresentar a esposa de novo, olha, foi apresentar minha esposa, né? Nós estamos casados há 36 anos, é um privilégio poder tê-la ao meu lado. Meu maior desafio no seminário foi dizer para o Senhor: Deus, como eu vou fazer para ministrar a Tua palavra? Porque eu ainda não tenho uma pessoa que eu entendo ser do Senhor, né? Porque eu não tinha nenhuma pessoa mesmo, né? Então não tinha nenhuma namorada, então eu não tenho ninguém. E como realmente eu vou caminhar? E Deus preparou a Luciene de uma forma muito especial para a minha vida. Então, nós estamos casados há 36 anos para a honra e glória do Senhor. Você vai ficar assim, pasmo, né? Um menino desse, com o rosto de 19, com o corpo de 17, como é que pode ter 36 anos, né? Aí, eu posso depois, numa consulta particular, né? Que não vai ser tão cara assim, ensinar para você o segredo. Nós somos pais de 3 filhos. Mas Deus não nos permitiu educar os 3 filhos, criar os 3 filhos. 2 dos nossos filhos partiram para a glória e nós estamos aguardando chegar lá. Porque nós não sabemos se são dois meninos ou 2 meninas ou se é um casal. Nós não sabemos, mas certo nós estão com o Papai do Céu. E quando chegarmos lá, o Senhor vai nos apresentar. Vai dizer assim: Marcelinho, Luciene, esses são os filhos de vocês, que eu dei para vocês, mas que eu não permiti vocês educar, que vocês criaram. Eu só permiti vocês criarem a Nahara. Nahara é a nossa primogênita, tá? Quase não nasceu, porque a Luciana teve que fazer 5 meses de repouso, porque numa visita pastoral, ela sofreu uma queda, caiu sentada aos 4 meses de gravidez. E aí ela foi para a cama mesmo, 5 meses, para que pudesse a Nahara nascer, né? Entrou em processo o princípio de aborto, foi para o hospital e nós ficamos naquela luta com Deus: Senhor, seja feita a tua vontade, mas lá no coração que o Senhor segura essa criança aí. E o Senhor segurou, e a Nahara nasceu com 3,850 kg, né? É a nossa primogênita, já é casada, formada em psicologia e é efetiva na prefeitura de Vila Velha, e nos presenteou com o nosso assim, maior presente nesses últimos tempos, que foi o nosso netinho. 8 meses, vai fazer dia 29, o Isaac, e já faz visitas missionárias com o seu avô, né? Ele já faz visitas, eu pego ele no colo, vamos fazer visita, e ele já faz visitas e faz um sucesso, né? Porque onde ele chega, ele já chega sorrindo. Eu digo que ele é de bem com a vida. Por quê? Porque o Senhor preparou para a Nahara esse presente e para nós também. Eu trago um grande abraço da 2ª Igreja Batista de Vila Batista. Eu fiquei 17 anos e 5 meses na Igreja Batista em Paú.
e eu deixei em 2020, em junho de 2020, entendendo que era o tempo do Senhor, e assumi a Igreja Batista, segunda Igreja Batista de Vila Batista. E assumi no mês de outubro. Em novembro, eu fui convidado para o interinato por 3 meses na Igreja Batista no bairro Santa Rita, e permaneci 1 ano e 7 meses como interino. E aí eu deixei em julho o interinato, dando posse ao pastor Tiago, que veio de Resplendor, estado de Minas Gerais, e assumiu o ministério daquela igreja. Então agora, efetivamente, eu estou lá na segunda igreja, né, de Vila Batista, e Deus tem nos dado grandes desafios naquele lugar, e sabemos que o Senhor tem uma obra muito especial ainda ali para nós naquele lugar. É um privilégio falar no primeiro ano de organização de uma igreja. E este ano eu tenho tido esses dois privilégios. Primeiro, este de falar no primeiro ano de organização. Próximo mês eu vou falar no 111º ano de organização da Igreja Batista Boa Esperança em Pocrane, estado de Minas Gerais. 111 anos de organização. Uma igreja vigorosa, uma igreja que está lá na roça, lá no meio do mato mesmo, mas uma igreja pujante e que tem feito um trabalho relevante na cidade de Pocrane. O nosso missionário, irmão pastor Érico, ele realmente tem feito um trabalho extraordinário. São 14 escolas que aquela igreja abraçou, uma creche batista que ele fez do templo, uma creche batista, e aquela cidade tem olhado para a congregação Monte Hermon, que é filha da igreja de Boa Esperança, e tem dito assim: o que está acontecendo aí? Ou seja, o pastor Érico muito sabiamente diz: basta você nos visitar para que você possa descobrir. Só que quem entra lá realmente olha e vê, sente a ação de Deus e não quer sair. E Deus tem feito assim a obra dali prosperar naquele lugar. Então eu estarei falando lá, então é um privilégio também. Primeiro ano e 111º ano. E já vou falar no próximo mês, no 35º aniversário da nossa igreja, a segunda de Vila Batista. Abra sua Bíblia fazendo favor, querido irmão, querida irmã. Mateus 28, 19 a 20. O nome da irmã é? Elcie. Elcie vai me ajudar aqui no retroprojetor. Até o final do culto nós vamos entrar em sintonia. Abra aí Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20. Eu fiquei pensando sobre o que eu poderia ou deveria, o que Deus gostaria que eu compartilhasse com os irmãos nesta noite. E certamente quando nós buscamos a face do Senhor, o Senhor vai ministrando e vai nos apresentando vários textos, até que aquele texto que de fato Deus tem para a igreja, ele salta de forma mais intrínseca no nosso coração, e então começa a nos incomodar. Este mês é um mês muito significativo para a Igreja Batista no bairro Boa Vista. Este mês é um mês insigne para a membresia desta igreja, mas também é um mês insigne para a primeira Igreja Batista no bairro Aeroporto, porque é a mãe desta igreja, né? A igreja mãe desta igreja. Completar 1 ano de organização. Para muitas pessoas, talvez fosse assim, mas é apenas 1 ano. Mas para nós que estamos numa batalha espiritual, não é apenas 1 ano. É 1 ano de lutas, é 1 ano de provações, é 1 ano que o nosso arqui-inimigo, ele tentou de todas as formas esmorecer o seu ânimo, 1 ano em que de todas as formas bateu forte lá no nosso coração: em algum momento será que nós vamos conseguir? Os desafios são grandes, e Deus sempre esteve então a fortificar, a sustentar os amados irmãos. Talvez alguns vão pensar, mas apenas bodas de papel. O que são bodas de papel? Eu diria, são bodas de papel. E aí a gente precisa de pensar o que significa boda de papel. Há muito o que escrever neste livro que tem como título A Vida da Igreja Batista no bairro Boa Vista. Os irmãos têm um livro
de páginas brancas. Apenas a primeira página foi escrita, 1 ano. E os irmãos têm o livro de anos, que nós não sabemos quantos, porque nós não sabemos qual o dia, qual a hora, qual o ano que o Senhor vai voltar. Mas até que o Senhor volte, esta igreja, há 1 ano, recebeu um livro dizendo: olha, este livro, vocês vão escrever a história desta igreja. E Deus disse para esta igreja: eu não desejo que vocês escrevam apenas uma história, mas eu desejo que vocês escrevam a mais bela história na cidade de Cachoeiro. Eu espero que vocês escrevam a mais bela história de todo o Brasil, quiçá de todo o mundo, porque eu estou confiando a vocês, membros desta igreja, uma obra que é minha, e eu sei que vocês vão dar conta, não porque vocês podem, mas porque eu sou o Senhor da igreja. E eu vou conduzir vocês, e eu vou orientar vocês, eu vou sustentar vocês, eu vou segurar vocês com mão forte. E nos momentos em que vocês entenderem que os joelhos estarão trôpegos, eu vou pegar vocês nos braços e vou dizer: não temas, porque eu sou o vosso Deus, não te assombres, porque eu estou contigo. Então a igreja, ela é uma igreja relevante para Deus, bora lá? Uma igreja relevante para a sociedade cachoeirense. Talvez você não imagina a diferença que esta igreja faz na sociedade cachoeirense. Uma igreja relevante para as famílias que compõem ou que a compõem. Uma igreja relevante para o Brasil. Uma igreja relevante para o mundo. A Igreja Batista no bairro Boa Vista, queridos irmãos, ela faz toda a diferença, porque é uma igreja transparente. Uma igreja em que nós vimos nesta noite, tudo aqui é feito às claras, e nada se encontra obscuro. Vamos fazer uma campanha, a campanha foi realmente muito bem explicada. Nós estamos construindo um templo, e todas as pessoas têm acesso às informações. Ou seja, todos os ministérios que têm sido desenvolvidos aqui nesta igreja também têm tido a sua transparência. E se fizéssemos uma retrospectiva, nós perceberíamos como foi difícil chegar até aqui, como foi complexo chegar até aqui, a esta data. Mas o Senhor da igreja deu graça à sua igreja e permitiu que em toda essa trajetória ela fosse mais que vencedora. Por isso não é apenas 1 ano, é o primeiro ano que a igreja realmente recebe da parte de Deus como presente, dizendo: eu estou sustentando vocês. Eu louvo o Senhor, eu agradeço a Deus, porque a Igreja Batista no bairro Boa Vista não é uma igreja a mais nessa sociedade. A Igreja Batista do bairro Boa Vista é uma igreja preocupada, não é uma igreja preocupada com o efêmero. A igreja está preparando um novo templo. Pastor, mas como assim? Não estão preocupados com o efêmero, mas estão preparando um novo templo? Sim, porque a igreja está pensando nas pessoas. O quanto este novo templo vai receber confortavelmente as pessoas, e as pessoas que vão se achegar, mas também vendo através desta construção e de tantas outras que vocês vão realizar, o agir de Deus em um povo pequeno para muitas pessoas, mas uma obra tão grande. Quem olha a Igreja Batista no bairro Boa Vista vai dizer assim: como pode este povo de um número tão diminuto fazer uma obra tão grandiosa? Porque não é a igreja quem está fazendo, mas é o Senhor da igreja que está fazendo através da igreja. Se eu perguntasse ao pastor Vitor se ele tem alguma explicação para todo esse mistério dessa construção gigantesca, ele diria assim: eu não sei como é que estão chegando os recursos, eu não sei de onde está vindo. Sabe por quê? Porque o Senhor da igreja é o Senhor do ouro, é o Senhor da prata. Não é o esforço do irmão, não é o meu esforço, mas é um agir sobrenatural na vida da igreja. A igreja precisa ter sonhos, e através dos nossos sonhos, que Deus então vai agir. Quando eu cheguei na segunda de Vila Batista, nós estamos numa região em que o narcotráfico, ele predomina. E não é assim, o narcotráfico predomina.
Já tivemos 2 cultos cancelados, porque o dono da boca disse assim, da boca de fumo, tá, irmão? O dono da boca de fumo disse assim, não vai ter culto, porque nós estamos em guerra, e nós não podemos entrar no bairro. Eu disse para a igreja, olha, Deus me chamou para cá, eu não sei como, eu não sei porquê, mas eu sei que esta igreja não pode continuar dentro das 4 paredes. Nós precisamos de montar um projeto. Nós tínhamos uma vila taekwondo, ou seja, 30 crianças que treinavam ali na igreja uma vez por semana. Eu disse, olha, o narcotráfico ele está 24 horas no ar e nós estamos com as crianças apenas um dia, não, uma noite. Eu desafio a igreja que nós possamos levantar aqui o projeto Semear. É o mesmo sistema do projeto Viver da Junta de Missões Nacionais. E a igreja diz, pastor, mas nós somos uma igreja de apenas 150 pessoas. Eu disse, mas o Senhor, Ele é o Senhor da igreja. E começamos então a sonhar, mas também começamos a agir. E o nosso projeto já fez 1 ano. Né? E as nossas crianças têm uniformes, e as nossas crianças têm o lanche de manhã, à tarde, e agora nós temos a Vila Taekwondo, continua, mas somente para as crianças do projeto, e agora os pais estão acompanhando as crianças, sabe por quê? Porque no projeto existe também o discipulado, e as crianças estão aprendendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que os pais precisam ser honrados, e que realmente eles são herança da paz do Senhor aos seus lares. Então os pais estão indo na igreja, procurando a nossa coordenadora Juliene, que é de tempo integral no projeto sustentado pela igreja. Não, a igreja dá uma ajuda de custo, ela aceitou esse desafio. E eles estão indo fazer o quê? Perguntando a Juliene o que está acontecendo aqui neste lugar, porque os nossos filhos eram muito rebeldes, os nossos filhos realmente eles xingavam muito, eles achincalhavam com os nossos nomes, e agora eles chegam lá, e eles realmente dizem para nós, ou perguntam a nós, como foi o seu dia papai, como foi o seu dia mamãe, ou como foi o seu dia vovô, e vovó pede também um favor, e eles estão prestando esse favor sem lamuriar. E um dos crianças do nosso projeto, quando ela fez aniversário, ela pediu à sua avó, não, à sua mãe. Ela disse, mãe, o senhor me dá um presente? Ela disse, lógico que eu dou um presente, é só você pedir. Mas cuidado com o que você vai pedir, porque a mamãe é de parco recurso. Ela disse, eu sei que a senhora pode me dar, eu quero uma Bíblia. A mãe ficou, por que você quer uma Bíblia? Eu quero uma Bíblia, mamãe, para eu ler todos os dias. Porque eu aprendi lá no projeto que Jesus é o nosso Salvador. E que Jesus é o nosso Senhor, e nós não estamos passando mais necessidade. A senhora já percebeu que não está faltando alimento aqui na nossa mesa? A senhora já percebeu que não está faltando mais dinheiro para pagar água, para pagar luz, mamãe? Jesus é Salvador, mamãe. E agora, irmãos, as mães estão indo para a igreja, e elas estão dizendo, nós queremos ser membros desta igreja, porque nenhuma outra igreja nesta região levantou um projeto tão pujante, tão grande, tão importante. Todas as igrejas, e olha que tem muitas igrejas lá, não olharam para nós como vidas, mas olhavam para nós mais como cifras. Então esta igreja não está preocupada com o efêmero, mas com as pessoas. Uma igreja que não busca holofotes para si, mas uma igreja que dá honra, que dá glória ao nome do Senhor, que é o Senhor dela, autor e consumador da nossa fé. Sabe por quê? Porque a Igreja Batista do bairro Boa Vista é uma igreja firmada na palavra de Deus. Você pode repetir comigo, você é membro da igreja, e você que nos visita também. Você vai repetir assim, Igreja Batista do bairro Boa Vista é uma igreja firmada na palavra de Deus. No 3, para que a gente não se perca aqui, tá bom? 1, 2, 3. A Igreja Batista no bairro Boa Vista é uma igreja firmada na palavra de Deus. Mas o que caracteriza uma igreja firmada na palavra de Deus? Dentre tantas características, por conta do tempo, eu vou me limitar a destacar apenas 3. Para entendermos melhor, e aí nós chegamos a Mateus capítulo 28,
versículo 19 e o versículo 20. Você vai me ajudar nesta leitura. Eu vou ler o versículo 19 e vocês lerão o versículo 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Queridos irmãos, a primeira característica que eu encontro nesse texto, que uma igreja firmada na palavra de Deus, é uma igreja que obedece o ide de Jesus. Uma igreja firmada na palavra de Deus, é uma igreja que obedece ao ide do Senhor Jesus. Vezes, o que se passa, ou o que se pensa, o que se passa no nosso pensamento, ao ouvirmos a ordem, ide e fazei discípulos. O primeiro pensamento que me vem à mente, o primeiro pensamento que também vem à sua mente, o pensamento que vem à nossa mente é o verbo evangelizar. O que o Senhor está mandando? Evangelizar. Esse é o primeiro verbo que vem à nossa mente. Ou seja, o que é evangelizar? Evangelizar é dar ciência às pessoas que Jesus é Salvador, é dar ciência às pessoas que Jesus é Senhor. Isto é uma verdade. Mas Jesus não está apenas chamando a atenção dos discípulos, dizendo: olha, vocês precisam dar ciência ao mundo, às pessoas que estão em torno de vocês, a partir da minha partida, da minha volta para a glória, para o Pai, dar ciência que eu sou Salvador e Senhor. Não, Jesus está dizendo: vocês vão precisar mergulhar em águas mais profundas. Então eu desejo nesta noite aprofundar um pouco mais com os irmãos no texto de Mateus 28, 19 e 20. Obedecer ao ide do Senhor Jesus é muito mais que apresentar verbalmente o plano de salvação às pessoas. A ação de fazer discípulos dentre todas as nações tem como alicerce a autoridade de Jesus. É dizer: olha, eu estou aqui para dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas o que significa Jesus ser o caminho, a verdade e a vida? É dizer para as pessoas: Jesus tem toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Um dia desse confrontei uma pessoa que disse: pastor, quantas coisas nós temos conquistado? E eu fiz a seguinte pergunta: o que você, o que nós conquistamos? Ele disse: eu conquistei um carro, eu conquistei a minha casa, eu conquistei meu trabalho, eu conquistei isso, a família e tantas outras coisas. Eu disse: interessante a sua percepção, mas eu gostaria que você me respondesse o seguinte: o salmista diz que céus e terra pertencem ao Senhor e tudo que nele há. Se céus e terra pertencem ao Senhor e tudo que nele há, me responda agora: o que você conquistou? Ele parou e disse: não tinha parado para pensar. Eu não conquistei nada. Eu falei: lógico, porque quem nos dá é Deus. A sua família é um presente de Deus. O seu carro é um presente de Deus. A sua casa é um presente de Deus. O seu trabalho é um presente de Deus. Seus filhos são herança da parte de Deus. Porque o Senhor nos convida para entender que ir e fazer discípulo, ou ser discípulo do Senhor, é aceitar o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Não é apenas ter a certeza ou a percepção de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não é. É ter a certeza, sim, de que Jesus tem toda a autoridade sobre a minha vida. E a partir do momento que Jesus ele adentra o meu coração, então a autoridade dele está sobre mim. Então, a partir daí, tudo converge para ele e dele para mim. O que Jesus está dizendo à igreja é o seguinte: se tragédias acontecerem, se mártires surgirem, se um tratamento vergonhoso for dado aos pregadores, se desumanidades forem perpetradas contra os discípulos, é preciso, igreja, ter na memória que tudo será por amor a Jesus. É preciso ter na memória que a vitória e o sucesso final estão plenamente assegurados a nós como igreja.
Se males forem cometidos contra os discípulos de Cristo, o que parece não ter remédio, Deus curará tudo, porque em Cristo está toda a autoridade, não somente neste mundo, mas também no céu. É o que está no versículo 18. Jesus está dizendo para a sua igreja: olha, vocês podem sair, vocês podem pregar, vocês podem dizer para o mundo inteiro que eu tenho uma autoridade sobre o mundo. E se reconhecerem que eu sou o Senhor de suas vidas, então eu escreverei a mais bela história na vida de todo aquele que em mim crê. Amados, a promessa de Jesus é concisa: estou convosco todos os dias. Portanto, dessa promessa flui um rio de paz, dessa promessa flui um rio de segurança. O importante é saber que o Senhor da igreja tem toda a autoridade e poder. Quando nós adentramos a pandemia, algumas pessoas me perguntaram: pastor, você vai continuar atendendo? Eu disse: olha, se eu parar de atender nos meus consultórios, eu sou psicanalista e sou terapeuta familiar, eu estarei realmente negligenciando ao meu chamado. Primeiro, pastoral, que é cuidar de pessoas. E segundo, o meu segundo ministério, porque o meu consultório não é uma profissão, é um ministério. Ministério que Deus me deu e que eu aprendi com o reverendo Cássio Martins, um dos meus professores, lá no SEM, Centro Evangelho de Missões de Viçosa. Ele disse assim: olha, eu quero dizer para vocês que o meu consultório é a minha terceira igreja. É a igreja 3. É a igreja onde as pessoas que adentram são pessoas feridas, machucadas, pessoas destroçadas, pessoas totalmente desequilibradas, procurando uma razão para continuar. E alguém disse assim: mas você não tem medo do Covid? E se você realmente for contagiado? E se você realmente for, então, internado? Eu disse: olha, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu passei por toda a pandemia, não parei de atender nenhuma pessoa, e nem no gabinete pastoral eu deixei de atender. Eu não tive nem sintoma de gripe. Eu só vim vacinar há pouco tempo agora. Só há pouco tempo. E Deus foi assim, sustentando. Queridos irmãos, é descansar nessa promessa. Eu estou convosco todos os dias. Jesus nos desafia neste presente século a olharmos a sua autoridade. Mas Jesus nos desafia a descansarmos na sua promessa. Ele tem autoridade sobre a igreja, mas ele também faz uma promessa: igreja, eu estou com vocês. É dessa forma que a igreja vive em paz, porque ela sabe quem é o seu Senhor. Quando eu assumi a segunda de Vila Batista, um colega me procurou e disse assim: rapaz, você vai deixar Paú, né, que está na Avenida Central, já há tantos anos de ministério, para ir para uma igreja que está lá na periferia? Eu disse: a igreja de Jesus é a igreja de Jesus. Mas lá é muito perigoso. Quando a gente entra no bairro, eu já percebo que tem olheiros. Só que acontece, quando eu cheguei no bairro, pessoas feridas e machucadas, eu abri o meu gabinete para atender as pessoas. Hoje eu sou mais conhecido do que eu conheço o bairro. Tem pessoas que lá no supermercado, na fila do supermercado, assim, e começam a discutir, né, assuntos variados, e alguém diz assim: eu estou com ataque cardíaco, eu estou com ansiedade. Falou: eu tenho uma pessoa extraordinária para você visitar. É lá o pastor Marcelo Quino de Oliveira, na segunda igreja batista de Vila Batista. Só falta dar a placa do carro, RG e o CPF, né? Sabe por quê? Porque a igreja, ela está fazendo diferença. O Senhor da igreja tem toda a autoridade. E a promessa do Senhor é: eu estou com vocês. Um dia desses, estava no estacionamento da igreja, pastor Vitor, presidente do Ministério Diaconal, disse: pastor, vamos embora. Eu falei: bora. E daí a pouco eu só escutei assim, pá, 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 pá. Eu disse: bombinha. Ele disse: pastor, é tiro. Será que é tiro? É tiro, pastor. Eu disse: vamos embora então, rapidinho, porque vai que uma bala dessa, brinquei, bala perdida nos encontra aqui.
E quando eu coloquei a mão na maçaneta do carro, só vi assim, uma saraivada de mais de 70 tiros. Eu disse, eu acho melhor a gente ficar aqui, né, irmão? E encostei no carro e vamos conversar. 1h30 depois, cessou tudo. Eu falei, olha, eu vou pelas ruas secundárias, porque os tiros foram na rua principal. E quando eu cheguei na rua principal, lá na saída do bairro, eu olhei para a rua principal, para 1º de maio, e realmente a rua estava deserta. E alguém me perguntou se eu teve medo. Eu falei, não. Porque o Senhor é o meu refúgio, é minha fortaleza, é meu socorro bem presente na angústia. Eu vou fazer o casamento de uma menina. Para mim é uma menina, né? 27 anos é uma menina, né? Ela chegou no meu... Primeira pessoa que eu atendi em Vila Batista. Ela disse, pastor, me falaram que você pode me ajudar. Eu tremi de cima e embaixo. Quando eu falo assim, eu tremo de cima e embaixo, porque eu não posso nada, irmãos. Se Deus não for comigo, nada sou. Ela sentou na minha frente e disse assim, eu não tenho razão para viver. Eu já tentei suicídio 2 vezes. Eu não consegui. Mas da terceira eu vou. Eu disse em nome, do meu coração disse em nome de Jesus, você não vai tentar suicídio a terceira vez. E ela estava falando, e eu estava dizendo, Deus coloca as palavras certas, Senhor me ajuda, Deus me guarda, Deus, apesar de toda a técnica, apesar dos anos de terapia, apesar de todo o aparato que eu tenho de conhecimento, mas nada sou diante desta luta espiritual que está neste gabinete, porque o inimigo tenta ceifar esta vida, Senhor. 1h30 depois, oramos, ela foi embora. Sumiu. Disse, menina, deve ter morrido. E aí procurei saber, disse, não, pastor, menina está bem, voltou a trabalhar, já está morando sozinha agora, saiu do relacionamento complicado que tinha, que não era realmente um casamento, e está muito bem. Depois de 7, 8 meses, ela apareceu no gabinete novamente, marcou um horário comigo. E aí eu olhei para ela e disse, você não está lembrando de mim não, né? Eu falei, olha, sinceramente não, porque ela estava muito magriça, já tinha engordado um pouquinho, né? Estava bem, né? Esbelta, mas bem. Eu disse, eu sou fulano. Eu vim aqui para agradecer, porque aquela 1h30 mudou toda a trajetória da minha vida. Dia 6 de outubro vai casar com o menino da igreja. Eu vou batizá-la dia 23 de outubro. Ela vai descer as águas batismais. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja que obedece ao ID de Jesus, que descansa na promessa do Senhor, ela não teme, ela avança. E eu assim, do nada, eu disse para a igreja, em uma certa ocasião, vamos avançar. E agora pegou, né? Agora tudo que faz na igreja termina, vamos avançar. Agora é o grito de guerra da igreja, vamos avançar. E Deus tem nos permitido avançar. O filho dela está no projeto. E tantas outras pessoas têm chegado. Uma igreja firmada na promessa, na palavra de Deus. Uma igreja que obedece o ID de Jesus. Mas uma igreja que, firmada na palavra de Deus, é uma igreja que reconhece a sua limitação. Nós vivemos em um mundo de extrema egolatria, ou seja, adoração ao eu. Eu faço, eu sou, eu realizo, e como as pessoas têm tido uma necessidade de autoafirmação, como as pessoas têm tido essa necessidade, como as pessoas estão preocupadas em não desagradar a outrem, mesmo que desagradem ao Senhor da igreja. Ah, pastor, eu não posso desagradar aquele vídeo, eu não posso desagradar. Amados irmãos, a igreja tem que ser uma igreja que reconhece a sua limitação e entendendo que ela é limitada, o Senhor dela não tem limitação, não conhece impossíveis. Por isso que essa campanha não fique com medo, meus irmãos, de pedir a alguém ajuda. Porque, na verdade, a obra é do Senhor. Feliz é aquele que é partícipe da obra do Senhor. A igreja, a casa de Israel estava lá, no exílio, sem perspectiva de sair. E Deus levanta um homem ímpio
E Deus coloca no seu coração para que ele dê um edito, foi Ciro, para libertar o povo de Israel. Ora, antes, para você telefonar, e telefone com autoridade, mas descansando no Senhor, dizendo: olha, Deus tocou no meu coração para telefonar para você e convidar a você para ser partícipe da obra dele no bairro Boa Vista. Não é prometer nada, mas Deus convida você para ser partícipe. E coisa boa é ser partícipe. Como as pessoas têm tido dificuldades em fazer diferença. Mas por quê, pastor? Porque exige ser diferente. Não dá para fazer diferença sem ser diferente. As pessoas vão reconhecer a glória de Deus em você. Onde a gente coloca a planta dos pés, a glória de Deus resplandece. Quando você fala, a glória de Deus resplandece. Quando você anda pelos vales, pelos valados, pelas ruas, pelas ruelas, a glória de Deus resplandece. A igreja firmada na palavra de Deus, ela reconhece que por si só não pode fazer nada. Jesus diz assim: eu sou a videira, vós sois as varas, sem mim nada podeis. Entende que sem a igreja firmada na palavra de Deus, ela entende que sem a ação sobrenatural do Espírito Santo, ela não alcançará os corações feridos. Ela tem consciência de que a obra que realiza é espiritual. Quando eu fiz 5 meses que estava na igreja, um pouco mais de 5 meses, Vila Batista, nós fomos realizar em pandemia. Então, a igreja, ela idealizou um ministério, o Ministério Tempo de Cuidar. Então, nós íamos às casas, né, dos irmãos e pessoas também não crentes, para cantar, ler a Bíblia e orar. E aí recebemos um convite de um irmão muito amado, que eu batizei, em Paú, dizendo: pastor, visita o meu papai, está tão debilitado, está tão entristecido, pastor. E nós fomos, casa do Jomar. E aí cantamos, oramos. E atrás de nós, aqui, estava o templo fechado da igreja adventista do sétimo dia. Há 10 anos, 11 anos. Quando terminei de orar, eu fiz isso e olhei assim: vende-se. E o Espírito Santo de Deus disse assim: esta é a Missão Batista em Argolas. Eu disse para o meu presidente da igreja, que eu não sou presidente da igreja, eu disse para o presidente da igreja, tem 32 anos de idade, eu disse: vamos tomar posse desse templo? Ele disse: como é que funciona? A gente quebra a porta, Eu falei: não. A gente não é invasor, a gente vai orar e a gente vai receber em nome de Jesus este templo. E nós oramos, dizendo: Deus, o nosso coração é ter uma igreja batista neste bairro. Porque a primeira igreja batista em Vitória, o primeiro templo dela foi no bairro Argolas. Só que Argolas de baixo, onde estava o presídio. E esse templo é na Argola de cima, um templo que cabe mais de 100 pessoas, salão social, sala de escola dominical, banheiro, tudo pronto. E nós oramos. E o irmão disse assim: pastor, e agora? Falei: agora vamos saber quanto eles querem alugar. E aí entramos em contato. Falei: vai pedir 3 mil reais de negócio. Aí ele disse assim: olha, eu vou contatar a Associação Adventista para ver se eles querem alugar, nós queremos vender. Quando o presidente soube, ele nos chamou lá na associação. E sentei diante do presidente. Ele disse: o nosso projeto é esse. Daqui a 5 anos a gente compra o templo. Agora, qual o valor do aluguel? Se é de interesse de vocês? Disse: é do interesse nosso. Nós também estamos orando. Nós estamos já há 11 anos fechados e tentando vender, e a gente não consegue vender o templo. E agora vocês do nada aparecem para alugar? E nós estamos orando porque nós não queremos que aquele templo seja transformado em um bar ou seja transformado em um depósito. Nós queremos que aquele templo continue sendo igreja. Vocês são a resposta das nossas orações. Ele disse: nós vamos alugar por R$900. Só que todo investimento que vocês fizerem, nós vamos deduzir no aluguel. E nós investimos 40 mil, pela fé. Não tinha dinheiro também não. No caixa não tinha quase nada.
E nós investimos 40 mil, não sei de onde saímos que investimos 40 mil. Nós temos 69 prestações de R$450. E depois dos 69 meses, e aí nós temos condições agora de fazer um aporte, falar, agora a gente quer comprar. A igreja de Jesus reconhece a sua limitação, mas é uma igreja que busca diuturnamente se ajustar aos propósitos de Deus. Olha a declaração paulina: já estou crucificado com Cristo. Olha lá, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, não vivo na carne, mas vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ah, queridos irmãos, essa declaração é de uma pessoa que reconhece a sua limitação, do apóstolo Paulo, e colocou como proposta viver segundo os propósitos de Deus. Eu louvo o Senhor, porque esta igreja tem buscado viver calcada nos princípios absolutos na palavra do Senhor Deus, aceitando os propósitos de Deus para ela, tem vivido cristocentricamente. A igreja não pode barganhar os seus princípios. Ah, pastor, mas tem tanta igreja fazendo isso ou aquilo. Não importa quantas igrejas estão fazendo o que querem fazer, mas a igreja do Senhor, ela cumpre os propósitos de Deus. E quando a igreja cumpre os propósitos de Deus, a igreja faz toda a diferença na cidade. Toda a diferença. As pessoas chegam lá em Vila Batista, todas as pessoas que passam lá perguntam aos membros da igreja, né? O que está acontecendo aí? Por quê? Toda semana eu passo aqui, tem um negócio diferente. Agora inventei lá, pastor, um jardim vertical. Lateral do estacionamento da igreja, jardim vertical, colocar plantas, iluminação, esta que não gasta energia. Solar, obrigado pela ajuda. Iluminação solar, a noite toda vai estar iluminado, samambaia e aquelas outras plantas que começaram a florir, as pessoas vão passar e dizer, que planta é esta? Significa a igreja do Senhor, a igreja é viva que serve um Deus vivo. A igreja do Senhor reconhece a sua limitação, mas vive segundo os propósitos de Deus, ganhar o mundo para Cristo Jesus. A igreja que ela está calcada na palavra de Deus. É uma igreja que tem o seu olhar convergente para cima. Como tem sido propalada a necessidade do ser humano reconhecer a sua dependência de Deus. Isso tem sido propalado. Muito. Mas, infelizmente, o discurso que se ouve em nossos dias é muito preocupante. A percepção de que nós dependemos é real. Ela é assertiva, mas a forma que está sendo feito o discurso por aí é preocupante, porque a forma que tem sido colocado esta necessidade de depender de Deus tem sido distorcida. O que as pessoas estão recebendo lá fora, venham para o lugar tal e recebam o que deseja o seu coração, façam isso, façam aquilo e acontecerá um milagre, ofereçam aquilo e acontecerá o impossível. Não, amados, a verdadeira mensagem do Evangelho é uma mensagem que desafia o ser humano. E qual o desafio da mensagem do Evangelho? É que o meu olhar tem que ser para Jesus. O meu olhar precisa ser para a sua autoridade, a autoridade de Jesus. O meu olhar precisa estar voltado para a orientação de Jesus. O meu olhar precisa estar voltado para a vontade de Jesus. Não é aquilo que o Senhor pode lhe dar, é aquilo que o Senhor é. Deus nos amou primeiro. E por isso nós o amamos. Não podemos amá-lo por tudo aquilo que Ele faz por nós, mas por tudo aquilo que Ele é para nós. E Jesus é tudo para nós. Então o meu olhar precisa ser para Jesus, o meu olhar precisa ser para a sua autoridade, o meu olhar precisa ser para a sua orientação, o meu olhar precisa ser para a sua vontade. Jesus nos desafia, lá em Colossenses 3:1, a olharmos convergentemente para cima. Olha o que o apóstolo Paulo diz: buscai as coisas
que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E Cristo está sentado à destra de Deus fazendo o quê, meu irmão? Advogando por nós. Porque quando o Senhor recebe uma acusação sobre o Filho de Deus, Jesus que está à destra, à direita, diz: Pai, ele já foi lavado no sangue precioso, derramado por mim lá no Calvário. E quando eu penso nisso, eu fico intrigado. Para essa convergência é necessária uma condição. Para eu olhar sempre para cima, eu preciso ter sido ressuscitado com Cristo. Ou seja, eu preciso ter nascido de novo. Não dá para olhar para cima se eu não tiver nascido de novo. O que Deus deseja, irmão, é que recebamos a sua graça, favor imerecido de Deus, através da sua igreja. É Jesus quem faz toda a diferença. Portanto, para obtermos, alcançarmos os nossos objetivos, é imprescindível olhar para Jesus e se colocar à sua disposição. Eu me converti aos 12 anos de idade. Louvo a Deus por isso. Mas aos 12 anos, eu já bebia muito. Aos 12 anos, eu estava desesperado. Porque eu venho de uma família disfuncional. Pai alcoolista, uma mãe religiosa, mas apenas nominalmente. E a grande perseguição do Evangelho, quando eu assumi um compromisso com Jesus, foi de dentro da minha casa, não fora de casa. E aos 12 anos, próximo ao Natal, eu estava olhando para o nada e dizendo assim: Deus, não vale a pena continuar vivo. Eu não tenho razão para continuar. Olha a minha família. Que família é essa? Olha para a minha vida. Olha para o meu corpo. Eu tinha todos os problemas dermatológicos imagináveis. E Deus falou lá no mais profundo do meu coração que eu poderia escrever uma nova história se eu o recebesse como o Senhor de minha vida. No domingo eu fui à igreja, saudosa memória, pastor Zé Conrado da Silva. Ele disse assim: eu não sei como você adentrou a nave deste templo, mas de uma coisa eu sei: Jesus pode escrever uma nova história para você. Eu disse assim: perdido, está tudo perdido, perdido está, eu vou experimentar esse negócio. Falou que Jesus pode escrever, vou levantar minha mão e vou seguir as orientações do pastor. Eu levantei minhas mãos. Ele me chamou, ele disse: você sabe o que está fazendo? Ele disse: pastor, o senhor falou que Jesus pode escrever uma nova história, eu quero uma nova história para a minha vida. Dos 12 anos, eu tenho 55. Eu nunca mais tive problema dermatológico. Nunca mais. Tenho desprovimento de cabelo, mas não problema dermatológico. Em 2004, eu batizei meu pai. Eu batizei meu irmão. Eu batizei minha cunhada. Uma semana depois do batismo, meu irmão primogênito, lá de casa, né, porque nós temos um outro irmão que é o mais velho, que faleceu semana passada, quinta-feira foi o enterro dele, que não é filho de papai com outra pessoa, Dona Jacira, antes do casamento com mamãe. Ele telefonou e disse: olha, meu irmão, eu fui à igreja Batista Laranjal, pastor Uzi, saudosa memória, está na glória. Ele disse: ele falou de uma forma tão especial no meu coração. Deus usou aquele homem poderosamente. Eu telefonando para você para dizer que eu estou voltando para o caminho, e eu não quero reconciliação, eu quero batizar de novo, porque o que eu fiz lá no 79 para mim não valeu, porque eu não tinha Jesus no meu coração. Aí eu lembrei do texto, que se eu confiar no Senhor, Ele não vai salvar só a mim, mas também vai salvar a minha casa. Aos 7 anos batizei na Ara,
e aguardo batizar mais gente. Por quê? Porque quando o olhar é para Jesus, quando eu reconheço a autoridade, a orientação e a vontade de Deus, Ele me convida a me colocar à disposição dEle. Uma igreja firmada na palavra de Deus é uma igreja que obedece ao ID de Jesus. É uma igreja que reconhece a sua limitação, mas olha convergentemente para cima. Jesus quer mudar a sua história. Jesus tem mudado a história deste bairro a partir desta igreja. A igreja Boa Vista somos nós, somos as pessoas. Mas Jesus quer mudar a sua história. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão buscando talvez aquela paz, né? Pastor, eu não sei o que é esse negócio não. Essa plenitude de paz, que negócio é esse? Eu não sei o que está enfrentando. Eu não sei que problema você está enfrentando. Que dilema você está enfrentando. Eu sei que o Cristo, que a igreja, ela serve, é um Cristo que mudou a minha vida, que mudou a minha história, que escreve a história, um capítulo todos os dias. E Ele deseja também mudar a sua. Eu quero convidar você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos, dar um mergulho no mais profundo do seu ser e fazer uma introspecção e dizer: Senhor, Tu me conheces, Tu sabes de todas as coisas e Tu sabes do que eu estou passando, do que eu estou vivendo, seja problema, seja dilema, não importa o tamanho dele. O Senhor que a igreja adora é o Deus do impossível. Eu desejo orar por sua vida, eu desejo orar por sua casa, eu desejo orar por sua família. Deus falou no seu coração. Existe algo na tua casa, na tua vida, na tua família extensa que você deseja colocar diante de Deus? Eu quero convidar você a se colocar em pé, sair do teu lugar e caminhar aqui à frente. Eu quero orar por tua casa. Neste momento é um momento de batalha, sim, porque aí você está ouvindo, olha, é mais um paraoleiro. Não é mais um paraoleiro, é o Espírito Santo dizendo: olha, eu posso, eu quero, eu vou mudar a sua história. Como eu mudei a história de Paulo, a história de Moisés, e a história de tantas outras pessoas. Na atualidade tem mudado todo o tempo, como eu disse há pouco, desta jovem na nossa igreja, e de tantos outros jovens que estão assumindo um compromisso com Jesus. Então, se há na tua vida algo que você precisa colocar diante de Deus, alguma situação na tua família extensa ou na tua família constituída, algo que você deseja dizer assim: Deus, a necessidade de escrever uma nova história, Pai. Eu quero essa nova história. Eu quero esse novo do Senhor, este vinho novo todos os dias da minha vida. Porque não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Deus falou no seu coração. Há mais alguém que deseja se juntar a esse grupo aqui à frente? Sai do seu lugar em nome de Jesus. Eu quero orar por você, por tua casa, algo na tua vida, na tua família. Você que entendeu que deve olhar para Jesus, olhar para os propósitos de Jesus, olhar para a autoridade de Jesus, olhar para as orientações de Jesus, e que deseja nesta noite dizer: Deus, eu entendi a tua palavra e eu recebo no meu coração como Senhor da minha vida. Você também pode sair do teu lugar, pode vir à frente em nome de Jesus, porque nesta noite há mudança de histórias neste lugar, há o início de um novo momento na tua vida, porque Deus é aquele que a igreja adora e serve, é o único Deus que pode mudar, escrever história e mudar situações. Eu não estou falando de algo que eu já ouvi
algo que eu tenho estudado, algo que eu tenho experimentado todos os dias. Então, se há mais alguém, pode chegar-se aqui. Quero convidar a Luciene, minha esposa, ela vai alçar a sua voz e vai estar orando neste momento por cada pessoa, cada casal que está aqui à frente, colocando sob os cuidados de Deus. Enquanto ela caminha para frente, Deus falou com você, querido, não resista a esse convite de Jesus. Coisa boa iniciar um projeto de Deus na nossa vida. Esta paz que inunda a nossa vida. Deus maravilhoso, Deus glorioso. Amém. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, ó Pai, pela tua presença, Aleluia. Senhor. Muito obrigada, Deus, como o Senhor falou ao nosso coração, ó Pai. Muito obrigada, ó Deus, porque o Senhor está presente aqui neste lugar. Amém, Deus. Te louvamos, ó Deus, te exaltamos e te glorificamos, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o teu Espírito Santo, Senhor, teve liberdade, ó Deus, de agir, ó Deus, em nosso meio, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado do Senhor para com cada um, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido presente, ó Deus, em nossas vidas, Amém, ó Pai. Deus. E é o Senhor que muda, é o Senhor que transforma, é o Senhor que restaura, ó Deus, as nossas vidas. Glória a Deus. E neste momento, ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, cada vida aqui presente, ó Amém, Deus, Senhor. que está buscando, ó Deus, a tua face. Nós não sabemos, não conhecemos a necessidade de cada um, ó Pai, mas nós reconhecemos a grandeza do Senhor. Amém. Nós reconhecemos o poder do Senhor e nós queremos entregá-los, ó Deus, sobre os teus cuidados, e que cada pedido, cada necessidade seja, Senhor Deus, colocada diante do Senhor, e que o Senhor esteja respondendo, ó Deus, cada petição neste momento. Nós reconhecemos, ó Deus, na grandeza do Senhor. Amém, Deus. E nós nos colocamos diante de Ti, na certeza de que sairão daqui, ó Deus, pessoas transformadas, ó Pai, com os nossos corações transbordantes de alegria, porque Tu és a nossa paz, Tu és o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na angústia. Pai querido e amado, muito obrigada, Paizinho. Te somos gratos, ó Deus, pelo agir do Senhor. Leva-nos em paz, ó Deus, ao nosso lar, mas com a nossa alma jubilosa, Senhor, porque sentimos a Tua presença. Pai amado e querido, continue com esta igreja, Senhor. Continue, ó Deus, todos os dias, ó Pai, derramando bênçãos, ó Deus, e que vidas sejam salvas aqui neste lugar. Sabemos que muito povo tem aqui para ser salvo. Usa os Teus servos, ó Pai. Revigora as forças, Senhor Deus. Continue abençoando o anjo da Tua igreja, Senhor, Pastor Vitor, ó Pai. Dê sabedoria para que possa lidar com cada situação, ó Pai. E nos ajude, ó Deus, como membros desta igreja, como ovelhas do Senhor, a fazer cumprir em nossas vidas o ID do Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Deus. Ser com cada pessoa aqui presente, com todos os familiares, ó Deus. Nós oramos agradecidos, ó Deus, por tudo. É no nome santo de Jesus, este nome que faz toda a diferença em nossas vidas. Amém, Deus. Nós te oramos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém, ó Deus. Amém. Que Deus abençoe vocês rica, poderosa e abundantemente.